Sabe qual é o verdadeiro problema? As pessoas ainda acham que a inteligência artificial são robôs de metal de filmes de ficção científica. Mas ela não é um robô. Ela é uma inteligência coletiva massiva que se alimenta de milhões de livros a cada segundo, que nunca se cansa, não se rende às emoções e compreende em 10 segundos o que você levou 10 anos para aprender. Hoje, a maioria das profissões de colarinho branco, que você diz, meu trabalho é muito difícil, uma máquina não consegue fazer, está, na verdade, na lista de pratos favoritos da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não é tão inteligente quanto você, mas ela é muito mais orientada a processos. Se o seu trabalho é apenas coletar informações, classificar e apresentar, você já está no alvo. A informação agora é de graça. Processar a informação agora leva segundos. Então, qual é o diferencial que você oferece diante dessa inteligência gigante? Se você não tem uma resposta clara para essa pergunta, sua carreira está por um fio. Daqui a pouco vamos analisar esses grupos de risco um por um, mas primeiro, vamos aumentar essa tensão. Por que esse assunto é vital para você? Porque isso não é uma transição, é uma destruição, e o processo de reconstrução, que vem em seguida. E por que isso é tão importante agora? Quando a internet chegou, as profissões mudaram. Quando os smartphones chegaram, o mundo mudou, mas a inteligência artificial é diferente de tudo. Desta vez, o que está mudando não são as ferramentas que usamos, mas a nossa própria autoridade de tomar decisões. Pela primeira vez na história da humanidade, temos um rival que pensa. Antigamente, as máquinas tiraram nossa força muscular, agora elas estão de olho na nossa força cerebral. Isso não é apenas sobre o seu salário. É sobre como a sociedade será organizada, o que seus filhos devem estudar e se os seus investimentos de hoje se tornarão lixo ou não. Se você perder esse trem, não perderá apenas um emprego, mas também a capacidade de entender o mundo. Agora segurem-se, porque vamos listar item por item quem a inteligência artificial deixará desempregado primeiro. Vamos categorizar as profissões que são o primeiro alvo da IA. Esses trabalhos têm uma característica comum: todos são baseados em regras e são previsíveis. Aqui está a lista e os motivos: entrada de dados e análise básica. Você lida com números? Um computador processa milhões de dados sempre mais rápido que você e com 100% de precisão. Suas 10 horas no Excel são apenas 0,1 segundo para um algoritmo. Contabilidade básica e folha de pagamento, regras fiscais, entradas, saídas. Tudo isso são regras matemáticas. As máquinas vivem na terra natal das regras matemáticas. O trabalho de contabilidade rotineiro não precisa mais do toque humano. Pesquisa jurídica e tradução, um algoritmo pode varrer milhões de páginas de decisões anteriores em segundos e relatar os pontos mais críticos. Aquelas longas horas de pesquisa que os advogados iniciantes faziam agora são história. Suporte ao cliente e call centers, responder a perguntas padrão agora foi totalmente transferido para assistentes de inteligência artificial. Eles nunca ficam irritados, não se cansam e podem responder em qualquer idioma. Alguns trabalhos de software, surpreendente, mas real. Programadores que apenas escrevem código com copia e cola, ou preparam sites de nível básico estão em grande risco. A IA agora consegue escrever seu próprio código e corrigir seus erros. Por que é importante? Porque nesses trabalhos a criatividade humana é mínima. Se o seu trabalho consiste em seguir uma lista de instruções, a inteligência artificial lerá essas instruções muito melhor do que você. Faça a si mesmo esta pergunta: se amanhã de manhã um computador ocupasse o meu lugar, meus clientes notariam a diferença? Se a sua resposta for não, você está na lista vermelha. Agora, vamos continuar com um fato surpreendente. O trabalho de um professor universitário pode correr perigo antes do trabalho de um eletricista. Sim, você ouviu direito. Por quê? Porque a tecnologia robótica avança muito mais devagar, é mais cara e difícil do que a tecnologia de software. A IA pode fazer maravilhas em uma tela, mas consertar uma torneira no mundo físico ainda é um pesadelo para ela. Lista de profissões físicas seguras. Mestres de hidráulica e eletricistas. Cada prédio, cada tubulação, cada fiação apresenta um caos único. É quase impossível para uma IA ou um robô entrar naquele espaço apertado, sentir o vazamento em um cano enferrujado de 50 anos e gerar uma solução. Técnicos de reparo e manutenção especial,
Para consertar uma máquina complexa, não basta apenas conhecimento, é necessária consciência situacional e destreza manual. Especialistas em construção e restauração, as variáveis que você encontra ao restaurar uma estrutura antiga superam a capacidade de previsão da IA. Pessoal de saúde e cuidados. Fazer um exame físico, dar apoio físico a um idoso ou a um paciente não é apenas um trabalho mecânico, exige sentir a resistência física e a situação do momento. Por que é importante? A IA é um gigante no mundo digital, mas ainda é um bebê no mundo físico. Destreza manual, consciência situacional e capacidade de resolver problemas tridimensionais não planejados são o nosso maior escudo por enquanto. Se o seu trabalho exige sujar as mãos e lidar com um problema físico diferente a cada vez, você pode dormir tranquilo por mais um tempo. No futuro, a pergunta, o que você sabe, não será mais feita. Porque uma IA que sabe tudo estará sempre em nosso bolso. A verdadeira pergunta será, como você se conecta com as pessoas e como transforma essa informação em uma estratégia? 4 coisas que a IA não consegue copiar: empatia e apoio psicológico profundo. Um algoritmo pode conversar com você, até te consolar, mas ele não pode ficar realmente triste com você ou captar o significado do seu silêncio. Psicólogos, mentores e coaches reais serão mais valiosos do que nunca. Liderança estratégica e tomada de decisão, coletar dados é trabalho da máquina. Mas olhar para esses dados e dizer, vamos, apesar de todos os riscos, vamos por este caminho, e convencer milhares de pessoas dessa visão pertence apenas a um ser humano. Vendas de alto nível e diplomacia, acordos de bilhões de dólares ou negociações de paz não são feitos apenas com números. Eles terminam com 2 pessoas olhando nos olhos uma da outra e dizendo, eu confio em você. A confiança é uma emoção que não pode ser codificada. Gestão de crise e caos. Em um momento de desastre inesperado, o algoritmo dá erro ou fica sem dados. O ser humano toma iniciativa e gera soluções quebrando as regras. Por que é importante? Porque o ser humano é um ser social e emocional. Queremos fazer negócios com pessoas, confiar em pessoas e ser gerenciados por pessoas, não por robôs. A inteligência emocional é o maior e mais insuperável rival da inteligência artificial, IA. Não são apenas os empregos antigos que estão indo embora, categorias totalmente novas e gigantescas estão nascendo. Se você não quer estar entre os primeiros a sair, deve ficar de olho nestas áreas: treinamento de IA e engenharia de prompt. Aqueles que melhor falarem com as máquinas e as direcionarem da maneira mais correta serão os profissionais mais bem pagos do futuro. Saber o que perguntar à máquina é mais valioso do que saber a resposta. Ética de dados e auditoria tecnológica. Quão justas são as decisões da IA? Haverá uma necessidade enorme de pessoas que tracem os limites morais e legais desses sistemas. Biotecnologia e consultoria de longevidade, tecnologia e biologia estão se unindo. Especialistas que prolongam a vida humana, analisam dados genéticos e criam mapas de vida personalizados serão os médicos estrela da nova era. Operação de sistemas robóticos. Os robôs farão os trabalhos, mas seremos nós que gerenciaremos esse exército de robôs, determinaremos suas estratégias e resolveremos suas falhas. A mensagem é esta: quem brigar com a tecnologia perderá, quem dominar a tecnologia governará o mundo. E aí, está pronto? Porque a verdadeira bomba vem agora. Agora eu revelo aquele grande segredo e a verdade real que todos temem: a inteligência artificial não vai tirar o seu emprego. Humano, que aprender a usar a inteligência artificial melhor do que você vai tirar o seu emprego. Essa é uma diferença muito crítica. Quando o automóvel foi inventado, os cocheiros de carruagens não ficaram desempregados da noite para o dia, aqueles que aprenderam a dirigir carros tornaram-se motoristas, e foram muito mais longe, muito mais rápido. Aqueles que se recusaram a aprender viraram história. Estamos exatamente nesse limiar agora. A inteligência artificial não é sua rival, ela é o seu exoesqueleto. É uma ferramenta que torna sua mente 10 vezes mais forte. Se você aprender a dominá-la, poderá fazer o trabalho que antes 10 pessoas faziam, e de forma mais criativa. Isso torna você indispensável aos olhos do seu chefe e inestimável no mercado. Seu maior rival não é o algoritmo, é o seu colega de trabalho que trouxe o algoritmo para o lado dele. Então, o que você deve fazer amanhã de manhã? A solução: ser um humano híbrido. Ser especialista em apenas uma área não é mais suficiente. Sua estratégia de sobrevivência deve ser esta:
especialidade mais tecnologia. Não seja apenas um bom arquiteto, seja um arquiteto que consegue produzir 100 designs diferentes em 10 segundos com a IA e saiba escolher aquele que tem alma entre eles. Aprendizado contínuo e desaprendizado, unlearning. No futuro, o diploma é como a data de validade no leite. Precisa ser renovado constantemente. A velocidade com que você joga fora o que sabia será mais importante do que a velocidade com que aprende novas informações. Resolução criativa de problemas, onde a máquina diz, dados insuficientes, seja aquela voz contrária e criativa que diz, e se tentássemos assim? Aspas. Não fique preso a uma única profissão. Pense em suas habilidades como peças de Lego. Você deve ter a flexibilidade para desmontar essas peças e montá-las novamente de acordo com a necessidade do novo mundo. Se você está no meio de uma carreira ou no início do caminho, há 3 coisas que você precisa fazer amanhã de manhã. 1. Analise o seu próprio trabalho. Quanto do seu trabalho é rotina? Se mais de 70% do seu dia consiste em fazer as mesmas coisas, adicione urgentemente novas habilidades que exijam estratégia e tragam o toque humano. 2. Seja alfabetizado tecnologicamente. Mexa nas ferramentas de IA como se fossem um brinquedo de criança. ChatGPT, Midjourney, softwares assistentes. Aprenda a falar com eles, a dar ordens a eles. Eles são seus escravos, você é o mestre deles. 3. Amplie sua rede humana. Máquinas nunca poderão tomar um café e construir uma amizade verdadeira, ser referência para alguém ou descobrir o potencial de alguém e investir nele. Sua rede de contatos, networking, é o seu maior capital material e espiritual no futuro. Ao chegar ao final do vídeo, preciso te alertar contra o maior perigo, não é a IA nem o desemprego. O perigo real é a arrogância de achar que minha profissão nunca mudará. A história está cheia de relatos de quem se achava indispensável. A IA não é uma escolha, é como a chuva. Ou você se prepara ou se molha. E essa chuva já começou. Quem sobreviverá a esta tempestade? A resposta é clara: quem se adapta. Quem está em paz com a tecnologia, mas não é dependente dela, quem aprende rápido, questiona e se desenvolve constantemente. Diplomas podem perder valor com o tempo, mas quem consegue se adaptar sempre se destaca. Não precisa entrar em pânico. Ao longo da história, cada grande mudança tecnológica criou medo primeiro, mas acabou gerando mais oportunidades. A IA é tanto uma grande ameaça quanto uma grande oportunidade. Agora todos têm acesso à mesma informação, a diferença é como você usa esse poder. Chegamos ao final do vídeo, mas a sua história está apenas começando. Escolha para si não apenas uma profissão, mas uma direção: aprender, desenvolver-se e produzir. O futuro não pertencerá aos mais fortes, mas aos que se adaptam mais rápido às mudanças. Não fique contra o vento, use-o a seu favor. E você, de que lado estará nessa mudança? Vamos conversar nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Até o próximo episódio.